Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Nós vamos estudar o último capítulo de Josué, capítulo 24. Tem algumas coisas que nós precisamos. São 33 versos, nós não vamos ler todos e explicar todos, mas o capítulo 24, verso 1 até o verso de número 13 vai falar a respeito da renovação da aliança em Siquém. Nós vamos falar sobre isso. Verso 14 até o verso 24 vai falar sobre Israel escolhe seguir ao Senhor. Tá bom? Josué falou sobre isso. Verso 25 até o verso 28 vai falar sobre a celebração da aliança de Siquém. E verso 29 até o verso 31 vai falar da morte de Josué e de Eleazar. E também o verso 32 e 33 vai falar sobre os ossos de José e a morte de Eleazar. Tá bom? Vamos partir do verso 1 do 24, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Verso 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio que habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. Verso 3: Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque dei Jacó, Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Verso 5: Então enviei Moisés a Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Verso 6: E tirando eu os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e aos egípcios perseguiram os vossos pais, com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Verso 7: E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxeram o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitantes no deserto e muitos dias. Verso 8: Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habita além do Jordão, e os quais pelejaram contra vós. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e puseste a sua terra, e os destruiu diante de vós. Verso 9: Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoe. Verso 10: Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei das suas mãos. Verso 11: E passando vós o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e os amorreus, e os perizeus, os cananeus, os reteus, os gigazeus, os reveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Verso 12: Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com os teus arcos. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e a cidade que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. O que a Bíblia está falando aqui?
Deus está falando aqui a respeito da aliança dele, daquilo que ele fez do começo e ele continua fazendo. O mesmo Deus que foi ali com Abraão, Isaac, Jacó, foi ali com José, foi ali com todos esses homens, como ali com Moisés, com Josué, né? Esse mesmo Deus que deu vitórias e vitória ao povo de Israel, é o mesmo Deus também que dá vitória. Então Deus, ele é ininterrupto, Deus não falha, Deus não deixa a desejar, e tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus falou, Deus continua falando, e Deus, ele nunca vai parar de falar e nunca vai parar de cumprir aquilo que ele falou. Então por isso que a gente precisa olhar para Deus e não para as coisas que estão vendo nesse mundo, tá bom? Olhe para Deus, se coloca diante de Deus e fala com Deus. O mesmo Deus que cumpriu todas essas promessas na vida desses homens, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Josué, de Moisés e de tantos outros, é o mesmo Deus que continua fazendo isso. Então coloca a sua vida diante de Deus, fica em Deus, porque grandes coisas Deus faz no tempo dele e não no nosso tempo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã dando continuidade ao capítulo 24 de Josué. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.